Olá, tudo bem, Silas? Tudo bem? Que bom, ótimo, fico feliz. Eu também, prazer te conhecer. Igualmente, prazer te conhecer. Agora, bem-vindo à revista Dialogando Literatura em Libras. Nessa edição, apresentamos o Silas, famoso aqui no Brasil. Você é uma pessoa que tem uma história em sua trajetória e o público geral conhece bem. A comunidade surda tem uma admiração por você e é uma satisfação ter aceitado e estarmos aqui dialogando juntos, seguindo as perguntas que tenho, certo? Certo, obrigado. Meu nome é Silas Queiroz, vocês já sabem. Muitos já me conhecem, esse é o meu sinal. Primeiramente, de que forma você começou a arte em Libras e ela foi se espalhando? Como ocorreu? Então, é natural, porque na minha cabeça, no meu raciocínio, acontece de forma natural, não é um pensamento que traz uma arte trabalhosa, onde eu fico com aquela preocupação, não é? As coisas ocorrem naturalmente, porque os meus pensamentos são leves, os sinais fluem. Os meus olhos são visuais, são intensos na visualização, e isso faz com que eu vá adquirindo. Maravilha! Porque o surdo, ele rompe, meu ouvido eu deixo para lá. As indagações, minha voz eu deixo voar e sumir. Os ouvidos não importam, permanecendo sempre o olhar, visualizando tudo como arte, as árvores, as flores, lápis, encontrando cada detalhe, se desenvolvendo. E assim a vida segue, de criança até a fase adulta. Que legal, nossa! Eu acho muito legal quando você sinaliza sobre a questão do olhar. Uau! Tem um significado muito importante para nossas vidas, certo? Certo. E agora, como segunda pergunta, você viu pela primeira vez, quando era criança, no passado, você foi ao teatro. Ficou admirado com o que presenciou. Como começou essa busca e atingiu o sucesso ao longo da sua trajetória até o presente? E agora, como se relaciona com você, artista? Como? Primeiramente, eu vi nos caminhões, palco, as cortinas do teatro, as pessoas no palco, e meu irmão me chamou. Vamos ver. E eu fiquei admirado e não ouvi nada. Eu só vi de forma perdida e achei estranho. Depois de anos, eu comecei com 6, 7 anos de idade. Minha família viu o Ines e juntos visitamos. E eu entrei no Ines e aí fui me desenvolvendo. Eu ainda criança, eu estudei lá e o professor ia me estimulando sobre o teatro. Praticamos e foi lá que eu pensei sobre o teatro. E eu vi ali na minha cidade fazendo essa relação. Foi algo que me impactou. O que eu amo, eu comecei aos 7 anos de idade o teatro. O teatro que eu comecei, o nome eu nunca esqueço, era Sereia. Sereia foi a primeira peça teatral há muito tempos atrás. Sereia, eu ficava olhando e pensando na encenação sem entender muito. Eu, como criança, não conseguia raciocinar, mas ficava imaginando, de olhos vidrados, ali sendo atraído pelo que me roubava a atenção. E eu internalizava isso como se fosse uma comida bem saudável. Era a arte que me dava e eu gostava demais. Concordo, maravilha. Então, eu entendi sua explicação. Ficou claro, eu vi da sua resposta, quando você viu o teatro, não tinha noção do significado. Mas, ao participar do INES e ver a explicação em Libras, você juntou os dois. Muito legal a sua resposta. Agora outra, quando você iniciou, foi por meio da observação que foi se desenvolvendo no teatro no INES. E quando você virou adulto, que começaram as redes sociais. Antes, por exemplo, no passado não tinha nada, como Facebook, Instagram, nada. Você cresceu e desejava o olhar do público. Como você atraiu o público para divulgar seu trabalho? Como você fazia essa divulgação? Então, quando eu saí do IMEX, aos 13 anos de idade, eu já estava fora.
Depois eu estudei e pesquisei sobre desenhos de arte lá no Senac. Eu fui me apropriando e adaptando sobre a perspectiva do olhar, né, o desenho técnico, organizei e me adaptei ali para o cenário do teatro. Eu me apropriei dessa perspectiva e adaptei para o cenário. Fiz desenhos técnicos lá meio malucos. Mas o meu teatro, como ele acontece? Não tinha um curso de teatro na faculdade, não tinha. Então, como que eu faço teatro? Eu e minha família era bastante pobre, era muito difícil. Mas eu ia, mas eu ia coletando sucatas, eu catava, entendeu? Eu saía catando as sucatas incessantemente, inventando peças de teatro. Então eu chamava os surdos para ensinar eles dentro do Ines. E ali no local eu ensinava duas peças nomeadas: O Ponto de Ônibus, O Hospital Doido e vários outros que eu ensinei. Aí cresceu. Depois disso, fizemos um festival de aniversário da associação e muitas pessoas foram de todo o Brasil. A associação sempre fazia festa de aniversários, fazia desfiles, bebemos, sempre assim. Mas eu olhei e chamei o presidente e disse que isso sempre ocorre e que eu queria fazer um teatro. E ele me liberou e eu fiquei surpreso que a sala estava toda lotada. O teatro estava cheio. Fizemos a peça Ponto de Ônibus. Quando eu vi o público, eu fiquei emocionado. Eu me perguntei, por que eu? Por que eu? Eu comecei a ter essa visão interna e perceber verdadeiramente que eu amo. Foi assim que eu comecei, no teatro. Depois de um tempo, eu me preocupei em estudar e eu não encontrava faculdade para estudar. Não tinha como eu pagar, estava sempre apertado. E eu pensava, deixa pra lá. A sucata salva a minha vida. Maravilha! Como você imagina, antigamente os grupos de literatura surda eram iguais aos grupos de literatura surda atual? Não, Como não, você não faz são essa iguais, são comparação? diferentes. Diferente como? Como? Hoje eu fico observando o mundo está transformando e eu fico admirado as mudanças teatrais, mostras surdas de teatro, palavras visíveis, os grupos e vários artistas. Eu fico olhando e dou meus parabéns. Eu penso sobre todos os anos atrás, há mais ou menos no teatro, eu somos 55 anos, uma trajetória de 55 anos dentro do teatro, sendo artista, e até hoje eu continuo, mas eu estou um pouco limitado no meu tempo de teatro. Mas eu fico observando, incentivando outras pessoas. Muitas pessoas me chamam, mas eu não preparei nada para apresentar ainda. Neste momento, eu estou organizando algo para o ano que vem. Vou apresentar minha última peça, Legal, com o tema O Último Vinho. Mas esse é o último, eu vou continuar como diretor de teatro. legal, incrível. Isso parece importante para a literatura surda, para a comunidade surda. Por que você acha? Acho que tem relação com toda a energia, que tem muita coisa. A energia ainda está crescendo, é diferente. Parece teatro IA. Já tem muita coisa, muita tecnologia no teatro. Eu fico observando, aplaudindo, porque isso influencia no teatro e essa influência na arte vai aumentando gradativamente. E eu fico feliz, sinto prazer. Mas eu sei, eu, Silas, todos me reconhecem. No entanto, eu sou uma pessoa muito simples. Pode parecer que não, mas eu sou simples, sou normal. As pessoas têm esse olhar, porém eu não cultivo esse sentimento do eu. Vocês acham que eu sou? Procuro retirar esse eu e me colocar de forma igualitária, pois todos nós somos iguais. Não me considero acima de ninguém, ao contrário, eu sou igual aos demais. Para mim, a vida é uma arte, porque eu não tenho audição, eu não fico sabendo de nada e eu vou esperar sentado fazendo o quê?
Eu não vejo dessa forma, eu vejo a iniciativa, a luta pelo teatro, pela arte de forma geral e tudo isso. Eu quero sentir orgulho e prazer, mas todos os jovens artistas me chamam de pai, de vovô, todos. Eu vejo como eles me chamam e eu falo, eu já estou velho. Também gostaria de perguntar: você já trabalhou há muitos anos atrás com o Palavras Visíveis? Este é o sinal, certo? Palavras visíveis, este é o sinal. Palavras visíveis é a junção dos sinais máscara em uma mão e libras na outra mão. Por isso o sinal. Uma mão sinaliza libras e a outra faz o sinal de máscara. As duas juntas é o sinal Legal, palavras visíveis. legal. Lá no Interessante sinal. Moitará, eu fiquei anos, mais ou menos uns 11, 12 anos atrás. Agora continua. O pessoal antigo foi diminuindo. A Fernanda Machado e eu também estávamos juntos. A Rosana Graça também. Alguns saíram porque todos foram para a faculdade estudar e começaram a sair. Era importante o estudo para cada um. Eu sempre ficava aqui pois eu não queria sair. Era como se eu tivesse segurando uma corda. Mas você trabalhou dentro do Palavras Visíveis e acabou inspirando o trabalho de outras pessoas? Elas se desenvolveram por causa da sua influência? Já aconteceu isso? Sim, sim, certo. Porque antes eu não tinha estudo de faculdade, pesquisa, metodologia. Antes eu não sabia. E isso me angustiava. Eu tinha medo, eu precisava conhecer a história do teatro e procurava. O Palavras Visíveis me salvou. Quando entrei, tinha tudo: o estudo, eles me ensinaram sobre como contar narrativas, diversos temas de teatro e sobre arte. Tinha uma metodologia de pesquisa e estudava aquilo, me deixava louco. Era muito estudo. Depois eu evoluí, cresci. Quando eu me formei, consegui um certificado especialmente para mim. Depois eu fui ensinar no INES sobre essa pesquisa, essa metodologia de estudos no teatro. O grupo de estudos foi aumentando e eu ensinava, o nome era A Louca Olimpíada. Foi um estouro. Nós gravamos um vídeo que foi um sucesso e eu mesmo que elaborei e fiz a propaganda. Então, devido ao estudo, houve esse crescimento que eu já sabia. Isso me trouxe uma calma e eu agradeço ao Palavras Visíveis porque me salvou. O estudo, a pesquisa é muito importante. Também fizemos máscaras, os figurinos, a pesquisa sobre marionetes, moda, fizemos de tudo. Eu, a Fernanda Machado, a Rosana Grassi, todo o grupo de estudos de pesquisa. Nossa, que legal! Você falou sobre o tema do vídeo que você fez e divulgou. E eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Esse vídeo também teve uma repercussão e qual a importância desse tema? Como isso combina com a literatura surda? Isso faz parte do teatro em Libras? Por quê? Porque o surdo precisa obter conhecimentos por meio do visual, como estratégia para o aprendizado. Essa é a importância do visual, porque alguns dias atrás eu discutia sobre a apresentação, por exemplo, sobre drogas, de cocaína, êxtase, maconha. Fizemos um teatro sobre drogas. E por meio da apresentação, os surdos começavam a identificar e dizer: esse é você mesmo, Silas? Eles acham que não sou eu, é de antes, do passado. Mas isso é importante, deve ser guardado e valorizado. Precisa ser preservado. Eu quero mostrar para você essa obra aqui, ó. Independência e Vida. Legal. Essa obra traz a temática sobre drogas mundialmente, abordando também sobre educação, orientações, correções, saúde, entre vários outros temas. É ótimo. Tem um filme também que lembra essa temática e precisa ser apresentado aos surdos, abordando essa contextualização para que o surdo possa ver e aprender sobre saúde e evitar drogas. Isso é importante, entendeu? Tem também esse outro trabalho.
Você sabe o que é AIDS? Legal. Esse tema, AIDS, é no sentido de prevenção, é sobre educação sexual, uso de preventivos, ter mais polidez, que todos os surdos precisam ver. Eu fiz um papel gay, afeminado. Não é verdade, eu me apresentei como ator. Fiz esse papel nesse filme. Também tem essa obra com tema, O Marido da Mãe d'Água. O marido da mãe d'água. Legal. E esse trabalho foi realizado por mim, junto com a Fernanda e a Rosana. O grupo apresentou na Espanha, em Madrid, na Europa. Mostramos a peça teatral sobre uma sereia baseada nisso. Sim, a louca Olimpíada. A louca Olimpíada. Legal. Esse texto é de minha autoria e também eu sou o diretor. Veja nessa parte, tem meu nome, ó, diretor artístico. Assim, a série foi liberada. O humor da louca Olimpíada é maravilhoso. Muito legal. Também tem esse outro aqui, o Diário de Bel. Esse é para crianças surdas, sobre um baú mágico e tiro e dentro de coisas malucas, mas eu não fiz o roteiro disso, mas sim o Inis, é da TV Inis. Tem mil, tem muitos, vários realizados pela TV Inis. Então a Fernanda me pediu para ser breve. Outra pergunta. Também, Pode vir, pode desculpa, continuar. Continue. eu tenho Venha. duas máscaras para mostrar. Posso mostrar? Você Pode, quer? mostre. Queremos ver sim. Por favor, pode pegar aquelas duas máscaras para eu mostrar aqui? Minha esposa foi buscar para mostrar aqui. Só um minuto. Tranquilo. Está muito legal a interação aqui, o bate-papo. Estou emocionado. Será que eu sou bobo, né? Um idoso. Espera só um pouquinho, por favor, que eu vou mostrar. Lindo. Viu só? Lindo. O nome dessa daqui é Seopeto, mas não é o português formal, é o próprio do teatro. A palavra seu significa senhor, senhor Pedro, mas seu peto do teatro mostra só sobre isso. Maravilhoso. Agora, essa outra aqui, veja. Linda. Essa foi toda uma metodologia, um estudo, uma pesquisa para como fazer a estrutura da máscara, a expressão. Pesquisa e metodologia como um estudo. Faz isso. Como você vê o movimento de representatividade surda dentro do teatro e no cinema atual? Você percebe que estamos avançando? Como? Tem sim. Nesse momento existe esse movimento surdo. Também começou com muitos jovens. Bem no início essa movimentação e agora, nesse momento, fico feliz. O Gabriel Leles me chamou para estar agora sábado, amanhã, aliás, é sábado, sábado agora. Vou para ver uma pesquisa teatral. Estarei lá avaliando, assistindo os textos dele,
Vou como diretor, vendo e ajustando. Agora, nesse momento, sábado estarei lá indo para o INES presencialmente, estarei aconselhando, orientando se está certo, ajustando. Essa movimentação tem aumentado mais em São Paulo e Curitiba, expandindo muito mais. Aqui no Rio de Janeiro está diminuindo um pouco, mas vai crescer, aumentando esse movimento cada vez mais e sempre. Eu acredito que o surdo, de modo geral, tem curtido mais, pesquisado mais sobre o teatro, tendo essa curiosidade. Você também fazendo essas perguntas, participando dessa entrevista, isso é um prazer para mim. Eu estou me abrindo para você. Eu sou como um livro aberto. Pode me ler como se eu fosse um livro. Eu fico feliz e amo isso. Se você pudesse montar hoje a Escola Bilíngue de Teatro dos Sonhos para surdos, o que você percebe que não poderia faltar nela, que as escolas tradicionais ignoram? Tem mil coisas que precisam, digo precisam, porque não encontrei o que é completo. Eu acho que não é algo pronto, porque eu tenho muita arte dentro de mim e aprender e quero desenvolver mais através de pesquisas. Tenho muita vontade de estudar, mas acabou. Parece que a mente chegou ao limite. Então, quero continuar estudando, pesquisando. Tenho muita vontade, mas a minha mente eu não sei. Então, sigo tentando, tentando, tentando. E hoje, nesse momento, eu tenho minhas criações. Escrevo um texto voltado para o teatro, meu próprio monólogo para apresentar sozinho. Continuo fazendo, já estou ensaiando aqui no teatro Palavras Visíveis dentro. Tem um tempo limitado. Preciso esperar porque estão fazendo apresentações e depois dessa apresentação terminar, passa a ser a minha vez e faço o ensaio dentro. Preciso esperar um pouco, se quiser, você vem ver a minha peça de teatro. Combinado, eu quero sim. Podemos divulgar para que muitas pessoas possam vir ver você. Esse título, O Último Vinho, ainda não está confirmado. Vai esse último vinho, ele ainda não está confirmado. Vai alterar, vai mudar o nome. Ele ainda está sendo organizado, mas ainda não foi finalizado, entendeu? Ainda não. Entendi. Você poderia explicar um pouquinho, fazendo um apanhado desse grupo de teatro Moitará, como ocorreu e o desenvolvimento dentro das redes sociais, a visibilidade e propagação, também a consciência? Como você vê esse grupo de teatro Moitará surpreendentemente evoluindo? Então, esse grupo teatro Moitará salvou os surdos que estão desenvolvendo consciência teatral, atores e criações. Mas antigamente, em 12, 13 anos atrás, tinha um ponto de cultura. O governo, lá em Brasília, que abriu a criação do ponto de cultura em todas as regiões do Brasil, não foi só para as pessoas surdas, não, mas também para os ouvintes. De modo geral, na área, samba, capoeira, teatro, artes, precisava abrir para todas as pessoas com dificuldades sociais no Brasil de modo geral. O governo ofereceu gratuitamente de teatro para estudar. Juntou todos os inscritos e fizeram uma seleção e eu fui um dos aprovados. Eu, enquanto pessoa surda, consegui, com palavras visíveis, consegui. E lá dentro do Palavras Visíveis, o Moitara foi me ajustando e com isso tudo eu fui abrindo a mente. Sou muito grato ao governo pelo Ponto Cultural e assim ter me profissionalizado na área, pois foi no governo do Ponto Cultural, porque todo mundo sabe que no Brasil temos essas dificuldades. Falta dinheiro, falta acesso nas faculdades, tanto ouvinte quanto surdo.
fomos tentando encontrar e assim lutando, só um minutinho. Então, penso encontrar um estudo onde ofertasse um ensino gratuito. Estudar no ponto cultural foi para todos, ouvintes e surdos, mas conseguimos aprovar os surdos, somando em torno de 55. Em várias áreas, os ouvintes foram aprovados e assim por outros pontos, mas eu e os surdos fomos nos aprofundando no teatro Palavras Visíveis. Algumas pessoas achavam estranho uma pessoa surda naquele meio, mas nos esforçamos e fomos à secretaria com intérprete de Libras e conseguimos a aprovação para ensinar e assim foi sendo espalhado. Mas eu fui o único que fiquei. Continuei no teatro Palavras Visíveis junto com uma família. Palavras Visíveis. Ah, o palavras visíveis, entendi. Agora você explicando, detalhando, uau, eu lembro de ter visto várias coisas sobre você, mas li em um site da internet da Euforice. Eu vi que falava sobre você. Eu li e fiquei impressionado. Mostrou seus desenhos e criações na folia do Euforice. Agora você ver isso, como você se sente? Como imagina vendo que de fato está acontecendo? Sobre o Euforice, eu, eu fiz um troféu. A escultura para o prêmio e desenhos, tudo. Todos conheceram a minha arte. Pinturas, desenhos diferentes. Vários me viram, mas eu também estudei sobre as logomarcas na faculdade. Eu não fiz um curso na faculdade, mas tinha um curso sobre logomarca. Estudei, me desenvolvi, aprendi, fiz uma adaptação. Aí lá no Euforice eu fiz, organizei com tema carnavalesco. Também sobre o troféu em escultura, uma arte eu fiz. Preparei essa arte, todos viram e alguns conseguiram o prêmio, eu mesmo quem fiz. Lindo, nossa. Também a pintura, eu quem fiz. Também várias colagens. Conhece essa palavra? A colagem, ela é feita de papel, água, pintura e óleo. Vários materiais que se vai colocando e surgindo. Vou mostrar. Lindo, nossa. Viu aí? Então, o estudo, a pesquisa em arte, eu tenho muita coisa, não dá para mostrar tudo aqui. E pode ser encontrado também no Instagram, que tem vários desenhos. Eu nunca estudei. Eu sozinho fui desenhando e evoluindo no teatro, na escultura, o ensino como professor. A minha cabeça está cheia. Por isso eu disse que eu quero aprender mais, mas eu não tenho espaço na minha cabeça. Entendeu? Também tenho vontade de querer aprender psicologia para as pessoas surdas, para a sociedade, pesquisar, defender o surdo, proteger. Esse era um sonho, estudar psicologia, mas não posso, não consigo, porque a minha idade está avançando. Você está curioso para saber a minha idade? Legal, imagino. Então, gostaria de finalizar esse momento com você, que você falasse algo para as pessoas que estão assistindo. Você pode falar sobre a importância da literatura ser divulgada, quais as dicas que você poderia passar. Sobre a literatura, sim, é o mais importante, de verdade. Também eu não sou professor, mestre, doutor, nada. Sou normal. O português eu vejo
Eu inventei um sinal que é esse: mãos sábias, mãos sábias, mãos sábias. Na língua de sinais, a inteligência está nas mãos. Por quê? Então, para o surdo, a consciência, a reflexão dificilmente são no português. A inteligência vai do cérebro para as mãos. A Libras tem uma gramática escrita e a Libras tem gramáticas diferentes. A Libras é água natural. Parece perfeito esse sinal, mãos sábias. Porque no passado eu fui ex-presidente do Comitê de Oficialização dos Direitos dos Surdos do Brasil. Esse é o sinal. Lutamos muito para libertar a Libras. Lutamos e conseguimos. 100% livre. Depois chegamos a ver muitas pessoas sinalizando e eu vejo que esse sinal é perfeito. Você também, suas mãos sábias. Parabéns. Muito obrigado. Mãos sábias. O seu português e a sua sinalização, ambos têm o mesmo nível de inteligência, são iguais. Fazemos esse sinal na mão porque é a Libras. Eu inventei esse sinal para mostrar a inteligência das mãos, que é perfeita. Que maravilha! Agora a nossa entrevista precisa ser encerrada. Agradeço muito essa conversa com Silas, por ter contado suas histórias. É muito importante porque você é para muitos a principal referência brasileira. As pessoas assistindo que conhecem você vão aproveitar tudo que você sinalizou, conhecer como foi todo o seu aprendizado de sua vida e assistir isso. Silas, essa entrevista, essa troca, esse contato foi ótimo. Estamos juntos, mas precisamos encerrar por aqui. Tchau, tchau, Silas. Muito obrigado, um forte abraço. Eu espero que vocês sejam carinhosos, amigos e façam trocas. Muito obrigado a todos por este momento também. Um forte abraço a Fernanda, a Rachel, abraço, Henrique, você também, abraço a todos. Se tiverem interesse, quiserem continuar pesquisando, pode me chamar que eu estarei sempre à Ótimo, disposição. combinado. Abraços. Abraços. Eu amei. Amei. Tchau, tchau. Tchau.